Dla mnie również jest to odcinek dzisiaj taki, można powiedzieć, z mojej strony nierozsądny, bo jeżeli coś robicie pierwszy raz publicznie, to nie należy tego robić od razu w miejscu, gdzie to zobaczy 100 000 osób, a ja dzisiaj pierwszy raz w życiu poprowadzę wywiad po portugalsku. Dzień dobry, dzień dobry. Znam całkiem sporo słów. Dobry wieczór, muitas palavras assim, né? Prawdopodobnie też takich, które nie nadają się do Também programu. algumas outras, mas não vamos. Sim. Dai-me bugie. Minha família tá no Brasil. Minha Moja mulher, rodzina, minha filha. żona né? i mała córeczka są w Brazylii, Então, a ja jestem tu od ponad 7 miesięcy, assim, nie widząc, mais do jak que dorasta 7 moja meses, córeczka. todo ano To longe, cholernie trudne. né, da minha família, vendo minha filha crescer. É difícil demais, viu? O mais importante é você não abaixar a Najważniejsze cabeça, to sempre nigdy nie opuszczać głowy, seguir em zawsze frente, iść do entendeu? przodu, Ser być positivo, pozytywnym, né? nie ładować się negatywnymi carregar essa wiadomościami. energia negativa, ficar Kto to vendo muitas zignoruje, coisas na po prostu internet, nie aí wytrzyma aquilo tych ali vai czasów. só te abalando, entendeu? Psicologicamente, chega uma hora que você não aguenta mais, entendeu? Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Mestre Ney, czyli Wellington Leandro de Freitas, twórca międzynarodowej sieci szkół brazylijskiej sztuki walki capoeira, obecnej w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce. Ruszajmy! Tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak można organizować biznes międzynarodowo, otwierać wiele sieci, jak zarządzać zespołami, tak naprawdę będąc w zupełnie innym miejscu świata, tak żeby nie tylko się to nie zawaliło, ale i świetnie się rozwijało. Dla mnie również jest to odcinek dzisiaj taki, można powiedzieć, z mojej strony nierozsądny, bo jeżeli coś robicie pierwszy raz publicznie, to nie należy tego robić od razu w miejscu, gdzie to zobaczy 100 000 osób, a ja dzisiaj pierwszy raz w życiu poprowadzę wywiad po portugalsku, dlatego nie spałem wczoraj za dużo, przyznam szczerze, bo się jakoś nie złożyło, ale stwierdziłem, że i tak trzeba to zrobić, bo to będzie najbardziej sensowny wtedy komunikat, ponieważ dzisiejszy mój gość jest Brazylijczykiem, a nazywa się Mestre Ney Wellington Leandro de Freitas. Podemos começar. Perfeito. I jeszcze dodam, że napisy znajdziecie pod tym, no tam trzeba wyklikać, także wyklikajcie sobie napisy. No chyba, że znacie portugalski. Ok, então podemos começar. Gostas de Polônia? De aqui? Desse lugar? Gosto muito, né? Mas no começo, em 98, a primeira vez que eu vim aqui, né? Aha. Tudo pra mim aqui era uma novidade, né? Era país mais diferente. Era país diferente da Alemanha, do país que eu vivo, né? Quando eu cheguei aqui a primeira vez, né? Então a Polônia ainda estava, né? Caminhando para chegar, né? Um país melhor, né? Do que há quase 20 e tantos anos atrás, né? O que é capoeira? Podemos perguntar para as pessoas que não conhecem esta arte marcial. Sabe, a maioria da gente na Polônia sabe que é uma das artes marciais, mas provavelmente não sabem exatamente qual é a diferença entre capoeira e outras. Bom, capoeira é eu classifico ela não só como luta, quanto esporte. Capoeira é uma filosofia, né? É uma cultura, né? Que as raízes são africanas, mas a capoeira nasceu no Brasil, né? E ela cresceu no Brasil e agora desenvolveu. Ela está em mais de 70 países, né? Hoje pratica-se capoeira, né? É uma luta, é uma arte que incentiva o estrangeiro a ir para o Brasil, a falar português, né?
Então a capoeira ela engloba tudo, não só um esporte, uma luta, é uma cultura, é uma dança, né? Ela é um conjunto ela é completamente diferente das outras artes marciais, né? Ela tem a música, ela tem a parte da luta, tem o folclore da capoeira, ela é completa, né? Alguma parte das artes marciais tem alguma filosofia detrás de si mesmo. Definitivamente capoeira também tem a sua filosofia. Quais são as regras? As regras não somente relacionadas com o esporte ou com prática na roda do capoeira, mas na vida. Bom, a filosofia da capoeira, em princípio, é você respeitar o seu, né, o seu companheiro na roda, né, o seu mestre, né, não que as outras artes não respeitem, né, o seu mestre, mas a capoeira ela tem uma energia completamente diferente das outras artes marciais, né? Então, dentro de uma roda de capoeira, você tem que, se você é um praticante novo da capoeira, você tem que sempre observar o que está acontecendo na roda, né? Qual é a filosofia desse grupo, qual é a filosofia daquele outro grupo. Então, você tem que, né, amadurecer, né, dentro de cada roda, cada núcleo, grupo que você vai, entendeu? Essa é a filosofia da capoeira, né? E o respeito, né? Beleza. Então, como empreendedor ou proprietário dessa rede de vários ramos, como é possível manter os estándares tão altos, especialmente se falamos de uma escola que existe em vários países, na Polônia, na Alemanha, no passado no Japão, no Brasil. Então, não parece uma coisa fácil de fazer. Então, eu praticava capoeira como este cara que está sentado aí. Então, vi que os estándares são realmente muito elevados, sem mestre físico ao mesmo lugar. Somente visitando de vez em quando, sim. Então, como lograr, como fazer essa coisa? Bom, assim, o business da capoeira, a primeira coisa que você tem que organizar, que pensar, que você tem que amar esse esporte, entendeu? Você tem que amar. Você sendo um estrangeiro, você tem que fazer ela 100 vezes melhor do que eu, que sou um brasileiro, porque você está representando uma outra cultura. Se você está ganhando dinheiro com essa arte, com essa luta, né, você tem que dedicar 100%, entendeu? Você tem que respeitar, você tem que ter os princípios, os fundamentos, né? E ser leal com essa cultura, entendeu? E ganhar dinheiro, você tem que ter um bom trabalho, você tem que trabalhar, ser honesto, né? Dedicar 100% a capoeira, né? Hoje em dia tem muita gente na Europa vivendo de capoeira, não só brasileiro como estrangeiro também, né? Tem gente que eu, por exemplo, eu já viajei com a capoeira, eu já viajei 70 países, né? Hoje em dia, nenhum médico ele consegue viajar tanto, né, como os mestres de capoeira, né, viajam, né? Então, tudo isso custa dinheiro, custa tempo também, entendeu? Então, a princípio, para você ganhar dinheiro na capoeira, você tem que investir na capoeira, né? Depois você vai ganhar dinheiro com a capoeira se você trabalha sério, se você dedica, se você respeita a capoeira, né? Isso vem depois, com certeza, né? Então, para ser o treinador,
é precisado praticar numa escola por anos, sim. Não é um negócio clássico onde podemos simplesmente chegar com dinheiro e dizer que vamos abrir a nossa escola, mas a nossa sessão, mas temos que ser praticantes do capoeira, sim. Você tem que ter uma base, né? Você tem que ter um alicerce para você chegar aonde você quer chegar. Não é simplesmente você tem um contato, você tem um grupinho de 30 alunos, né? E você já acha que você é o superior, né? Você está ganhando aquele dinheiro, mas não vai sair daquilo, você não vai se profissionalizar, né? Eu falo, no Brasil eu falo assim, você não tem que ser o capoeirista da sua cidade, do seu bairro, você tem que ser um capoeirista profissional para o mundo, você tem que ser conhecido no mundo da capoeira, né? Pelos mestres mais antigos, né? Saber que você, não, esse cara aí, eu conheço ele, eu conheço o grupo dele, eu conheço o trabalho dele, né? Onde você é convidado para você ir em outros eventos de outro grupo, dar seu workshop, ministrar aulas, você começa já a entrar no mundo do business da capoeira, né? Que isso é o seu trabalho, né? Então você, com certeza, se você trabalha bem, você tem que ganhar dinheiro com isso, né? Perfeito. Então, quem é o perfeito praticante de capoeira? Quem é essa pessoa? Porque provavelmente não é uma pessoa como um praticante de Krav Maga, onde a ideia é simplesmente defender-se, ou de vez em quando atacar alguém, mas capoeira é diferente. Para quem é capoeira? Não, um praticante, primeira coisa, você tem que treinar a luta, a musicalidade, né? Você não precisa ser um brigador na roda de capoeira. O que você tem que fazer é ser um exemplo para os seus alunos, né? Porque atrás de você tem os seus alunos que te olham, né? E tem você como um espelho, como um exemplo. Você não precisa de ser um lutador. Tem muitos capoeiristas que não são bons jogadores, mas eles são bons administrador e sabem dar aula, né? Já tem aquele que é o contrário. Ele não sabe dar aula, ele nunca fez um evento, mas ele é um bom jogador, né? Então a capoeira tem vários modos, né? Entendeu? Qual está a situação com a competição? Porque temos muitas artes marciais no todo o mundo, na Polônia também. E também existem vários grupos de capoeira mesmo, então há muita competência, poderíamos dizer. Então a pergunta é como ou lutar contra essa competição ou simplesmente ignorar, ou o que fazer para mostrar que a nossa escola é boa e vale a pena simplesmente estar inscrito aqui. De uns tempos para cá, a capoeira ela tá indo por esse lado, né, da competição, né? Eu particularmente, antes eu era contra isso, né? Essa coisa de competir, mas eu vi que essa coisa ela motiva o aluno. Motiva ele a treinar para ir competir, para ele, né, ele se destacar no mundo da capoeira, entendeu? Ele, apesar que não é uma federação assim conhecida, né, como federação de judô, de karatê, né, não é uma federação olímpica, né, mas é uma coisa que está crescendo no mundo da capoeira, né, e eu tô vendo que isso tá importante para os capoeiristas que estão vindo agora, os capoeiristas que são mais novos, que estão, né, com energia, com muita vontade de se destacar no mundo da capoeira. E isso é importante não só para o grupo, mas também para a capoeira, entendeu?
Ok, muito bem. Então, agora queria perguntar-lhe sobre a situação depois da pandemia, porque tínhamos essa coisa muito complicada, a vida foi muito complicada e geralmente os negócios se dividem nos dois grupos. Um grupo é mais relacionado com e-commerce, com vendas online. Esse grupo provavelmente é muito feliz graças à pandemia, porque muita gente começou a comprar esses produtos, etc. Mas existe também outro grupo. Acho que infelizmente capoeira está nesse grupo das coisas que simplesmente não são possíveis de organizar online. Então acho que essa situação foi difícil para as escolas do capoeira, não? Foi muito difícil essa não só para capoeira, né, mas até mesmo no Brasil, os mestres, né, que viviam de eventos, de workshop, né, como parou tudo, foi difícil, muita gente passou necessidade e ainda passa necessidade, entendeu? Né? Com o grupo aqui também muitos graduados fizeram vídeo online, ajudou um pouco, né? Mas não foi fácil nem para mim, nem para todo mundo, né? A gente teve que pensar rápido, né? Para ter uma solução, para não largar tudo de uma vez, entendeu? E procurar outra coisa rápido, né? Mas agora nós estamos começando devagar e a capoeira ela cai, mas levanta, né? Então agora a gente já levantou e estamos caminhando. Provavelmente você quer isso vai ajudar a largo tempo, porque muita gente sente essa falta de fazer as coisas ao vivo com outra gente. Então talvez realmente vai ajudar. Deseo essa coisa. Então, ok, agora queria perguntar-lhe sobre uma coisa cultural, porque você é do Brasil, mas mora na Alemanha, mas visita a Polônia regularmente, que significa que você vê as diferenças culturais. Nós na Polônia sabemos provavelmente duas coisas sobre o Brasil. Uma é samba, a segunda é capoeira. Que os brasileiros sabem da Polônia? Normalmente sabem algo ou é o país demais do outro mundo? O brasileiro, a princípio, o brasileiro agora que abriu esse leque, né, do mundo, na Polônia já tem vários brasileiros morando aqui, né? Aquele que vem para estudar, aquele que vem para dar aula de capoeira, entendeu? Tem aquele que vem para jogar o futebol aqui, né? Então a cultura do brasileiro ela é um pouco similar com a do polonês, né? É um pouco assim, em várias situações aqui parece um pouco com o Brasil, né? Assim, um povo mais como é que se diz? Tem mais família, é mais família, né? Uhum. Como o brasileiro também, né? Você vê o polonês, ele vai para outro país, trabalha, mas ele quer voltar para a Polônia. Muitos não querem ficar lá, né? Eles vão por quê? Porque o país ficou em crise, então ele sai como brasileiro, né? Se o meu país tivesse me dado uma condição melhor para me sobreviver no Brasil, eu não saía do Brasil, né? Lá é minha cultura, tá tudo da minha família, tá toda lá, né? Uhum. Não que eu passei dificuldade no Brasil, porque eu tenho uma família, né? Mas em busca de uma vida melhor para me conquistar, entendeu? É o que acontece aqui na Polônia também, né? Uhum. Bacana. Então, falando sobre as coisas positivas, queria perguntar-lhe também
Como manter a forma física tão alta? Porque tenho visto seus vídeos, tenho frequentado algum dos seus seminários até anos. É incrível, são coisas que provavelmente eu não vou fazer nas 3 vidas futuras. Então é louquinho, completamente louquinho. Então como manter essa flexibilidade, esse nível tão alta? Você tem que focar em você também, né? Treinar, tem que malhar, tem que fazer bicicleta, tem que fazer outras coisas, sempre estar em evidência, né? Não que você quer mostrar para outra pessoa, mostrar para você mesmo que você é capaz de conquistar isso, entendeu? Hoje eu tô com 54 anos, mas eu sempre fiz esporte. Minha vida toda eu tô dentro do esporte, desde 10 anos, né? Então, isso para mim é gratificante, entendeu? Claro, eu tenho vida social também, eu gosto de tomar cerveja, né? Mas eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade com o meu corpo e minha saúde, entendeu? Então, isso aí é que muita gente chega a 30 anos, fala que tá velho, não consigo mais, já tá velho, né? Tem muita gente que ficou um dia sem comer, é um desespero para ele, né? Isso, você tem que passar por isso para você saber das suas dificuldades, né? Isso é importante, entendeu? Na vida, né? Que poderia fazer uma pessoa que começou, porque sempre quando começamos alguma coisa nova, temos muita energia, muita motivação de fazer, temos a visão que nos 3 anos vamos ser mestres, mas depois chega a realidade do treinamento, das coisas que não funcionam tão rápido como queriam. Então, como recuperar essa motivação? Como encontrar de novo? O que você tem que pensar que primeiro a capoeira tem que fazer bem para sua saúde, para sua energia, né? Você tá estressado, você tá com problema e a capoeira tá te dando esse alívio, né? Tá te motivando a você seguir em frente. Esse é o caminho, esse é mais importante do que você formar mestre, ser um grande capoeirista, né? Nem todo mundo vai formar mestre, né? O mais importante é que você tá nesse meio, você tá sendo motivado a caminhar, entendeu? Isso é o mais importante. Eu tenho um aluno que chega para treinar lá comigo, o cara tem minha idade, 54 anos, tem aluno lá de 60 anos. Eu vou querer muito desse aluno, eu vou exigir muito desse aluno, eu não posso, né? Eu tenho que motivar ele a sair de casa para fazer um esporte, que isso é o mais importante do que ele ser um grande capoeirista, entendeu? Eu comecei menino, né? Eu comecei com 10 anos de idade, né? Tem muita gente aqui na Europa que começa já 20, 30 anos, né? Então, cada um tem o seu limite, né? E você não pode cobrar. O mais importante é você se sentir bem dentro da capoeira. Esse é o mais importante de tudo, né? Legal. Então, você vê alguma diferença entre a motivação das pessoas da Europa e as pessoas do Brasil, que, por exemplo, é mais difícil motivar as pessoas da Europa porque passamos muito mais tempo dentro dos prédios, comemos provavelmente a comida não tão saudável. Você quer exigir ser mais ou trabalhar mais duro para motivar a gente aqui? Em questão da cultura, né? No Brasil lá é quente praticamente o ano todo, né? Você já acorda e vai pra rua para encontrar com uma amiga ali, brincar, né? No sol,
já tem essa energia, né? Aqui, quando é inverno, é difícil. Você não quer sair de casa, às vezes você sai porque tem que sair de casa ou para trabalhar, para fazer alguma coisa, entendeu? No Brasil, você pode ficar ali o dia inteiro que é o sol, é quente, né? É um país tropical, né? A motivação, a energia para você seguir é completamente diferente daqui, né? Agora, em questão de para treinar capoeira, né? A Europa, ela não está perdendo para o Brasil não, entendeu? Antigamente o pessoal falava que capoeira para estrangeiro é mato, mas hoje em dia mudou essa coisa. Tem muito estrangeiro que estão jogando muita capoeira, estão sambando, tem muitas polonesas que estão sambando muito como brasileira, entendeu? Claro, a energia é outra, né? Assim, na dança de uma brasileira para uma polonesa, porque é uma cultura, mas também tem brasileira que não sabe sambar, né? Todo mundo acha que todo brasileiro samba, todo brasileiro joga futebol e todo brasileiro é capoeirista. Aí não é verdade, entendeu? Isso não é verdade. Tem gente no Brasil que vem para cá e conhece capoeira aqui, sendo brasileiro. Imagina. Sim, mas provavelmente como o mito que diz que todos os polacos comemos pierogi. Você tentou pierogis? Não. Ok. É como os brasileiros, o feijão e o... Pierogi não são saudáveis, mas são realmente bons. Ok. Então, quando se cria a escola de capoeira, se tem o plano a largo prazo que vamos a fazer essa escola, colocar no Japão, na Alemanha, ou simplesmente uma pessoa que tem mais possibilidades diz que ok, está praticando com você por anos, vou mudar o país para Espanha, então poderíamos abrir a escola lá. É mais a sorte ou é todo planeado perfeitamente? Não, tem que ter um planejamento, né? Não pode, por exemplo, você não vai deixar um aluno que não tem tanta experiência ministrar aula em outro país, levando o seu nome e o nome do grupo, né? Só para pegar um espaço, né? Não tem essa possibilidade, entendeu? Tem que ser uma pessoa que já tem um tempo de capoeira, né? Já tem uma história com a capoeira, né? Porque se for para você crescer um grupo assim, não é vantagem para a sua escola, entendeu? Então é melhor essa pessoa ir treinar em outro grupo, né? Porque é o nome do grupo, então você tem que ter essas regras, né? Entendeu? Não é só chegar lá e crescer o grupo, às vezes a pessoa não tem maturidade, não tem experiência para ministrar aula, né? Então isso é muito importante para o grupo, entendeu? Porque hoje em dia na capoeira se vê tudo, se fala tudo, né? E todo mundo filma, quando filma, joga na rede social, aí vai ver, nossa, que isso, que trabalho ruim, isso aí não é bom para o grupo, entendeu? Sim, definitivamente. Ok, outra coisa, mas relacionada com isso, existe uma lenda que provavelmente não é uma lenda, mas a realidade, que as pessoas que trabalham com a gente, com outras pessoas, têm um problema a largo prazo com energia, porque sempre acreditamos na gente ao começo e depois vemos que esse aluno tem parado de frequentar as aulas, ou simplesmente desapareceu. Sempre quando trabalhamos com outras pessoas, não vemos os efeitos como algumas deles, porque eles param, eles não têm ganhas. Algumas pessoas escolhem comer as coisas não tão saudáveis e param de treinar.
cómo mantener esa energía alta como entrenador, como mestre, como professor, porque provavelmente o mesmo se aplica aos professores nas universidades, nas escolas clássicas, sim, que é importante manter essa energia. Bom, essa coisa, às vezes, quem dá aula, ele conhece, né, cada um dos seus alunos, né? Ele sabe, ele tem um problema, aquele também tem um problema. Todo mundo tem problema, né? Às vezes o cara tá fazendo uma faculdade, está estressado, né? Ele não está muito focado dentro da capoeira, entendeu? Então, ele acaba parando com a capoeira, né? Tem muitos que tá treinando, tá com energia boa, o cara arruma uma namorada, ele vai e larga a capoeira. E é o contrário também, a mulher tá treinando muito, tá motivada, arruma um namorado, ele tira ela da capoeira, entendeu? Né? E isso acontece muito, né? Então, cada professor, ele tem que conhecer o seu aluno, né? Ele tem que motivar o aluno, entendeu? Porque todos os problemas, todos nós temos, né? Às vezes você, não quero, vou parar, porque não dá para mim, não dá mais, né? Tô cansado, né? Mas se você parar, é pior, né? Que você vai ficar em casa, hoje em dia, computador, jogo, bebendo, comendo, e quando você assustar, você tá 10 quilos a mais, já começa a prejudicar a sua saúde, entendeu? Isso tudo quem tem que ver é o professor, né? Ele tem que também fazer parte da vida do seu aluno, entendeu? Né? Porque chega uma hora que aquele rapazinho que começou com você criança, ele vai ficar adulto, ele vai ter família, ele vai ter problema, né? Então, às vezes, os problemas fazem ele afastar da capoeira. E você, como educador, você tem que empurrar ele para a capoeira, para ele ter condição de poder se livrar desses problemas do dia a dia, né? Isso é importante, né? Sim, acho que isso é uma vantagem da capoeira, que tudo acontece no grupo, sim, que realmente é uma família mais ou menos grande, mas sim, isso é a diferença que eu pessoalmente vejo entre capoeira e essas outras artes marciais. Então, agora falando de novo sobre as coisas tão positivas, que é o plano para o futuro, nos 5 anos, por exemplo, onde vai ficar o grupo Kamangula? Bom, a gente está pensando muito, né, sobre organizar o grupo de outra forma, né, assim, de meios diferentes, né? Os anos passaram, as coisas mudaram, entendeu? Coisas que antes davam certo, hoje já não dão mais certo, né? Então, eu estou pensando em muitas coisas para o futuro agora, entendeu? Organizar o grupo assim, mais profissionalmente, né? Em termos de evoluir e profissionalizar realmente na capoeira, né? E ganhar dinheiro com a capoeira, entendeu? Eu estou pensando, já estou pensando nisso, tem 1 ano que eu estou pensando nessas coisas, entendeu? Que jogar capoeira é bom, mas com o tempo você vai ficando velho também, né? Você vai tendo família e você tem que se profissionalizar, porque senão você vai fazer capoeira a vida toda e no final você também não vai poder sobreviver da capoeira. Então essa coisa não foi legal para você, entendeu? Então a gente tem que pensar agora, né, para no futuro a gente ficar melhor, porque agora o grupo está voltando a crescer, muita gente nova vindo, né, para capoeira. Essas pessoas que estão vindo para capoeira estão vindo com outra cabeça, já uma cabeça mais aberta, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Daqui 5 anos a gente vai estar grande demais nessa Polônia, viu? Sério. Perfeito.
Isso é uma boa informação, bom plano. Perfeito. Você sabe algumas palavras polacas? Sim, claro, eu entendo muito, né? Eu entendo muita coisa aqui, né? Também essas que podemos colocar em programa? Dzień dobry, dziękuję, dobry wieczór, muitas palavras assim, né? Sim, provavelmente também algumas outras, mas não vamos. Sim. Dai-me bugie. Ok. Uma coisa mais, como misturar a vida de capoeirista, especialmente o mestre, o gestor da escola, que tem que viajar muito, visitar outros países, com a família mesma, porque não isso jamais é fácil para cada empreendedor, especialmente para estes que frequentemente visitam outros países. Você é um deles. Sim, essa aí você tocou num ponto muito forte, muito importante, entendeu? Para mim é muito sacrifício, né? Que eu tô fazendo assim pela capoeira e também pela minha vida, entendeu? Minha família tá no Brasil, minha mulher, minha filha, né? De 3 anos. Então, você ficar aqui assim mais do que 7 meses, todo ano longe, né, da minha família, vendo minha filha crescer, é difícil demais, viu? Tem hora que dá vontade de largar tudo e não, vou pro Brasil, só volto aqui 2 vezes por ano, mas vou viver no Brasil, não quero viver mais aqui, entendeu? Né? Porque é difícil, né? Para mim esse ponto é difícil demais. Eu tô me sacrificando, né? Assim, por causa da capoeira, né? E por causa do trabalho também, entendeu? Não sei se lá no futuro vai ser, né, recompensada essa minha ausência, né, da minha família, né? Mas, né, pela capoeira eu tô fazendo isso, entendeu? Né? Mas é difícil, não é fácil não, é muito difícil. Eu sou o exemplo, né, desse ponto. E hoje tem pessoas que não vai porque não posso ir porque eu estou trabalhando, porque não tenho tempo, né? Isso não é justificativa. Se você quer, você faz. Todo mundo tem tempo na vida. Qualquer trabalho que você faz, você tem tempo, tem que ter tempo. Né? Se você não tem tempo para a sua saúde, depois você vai ter que ter tempo para cuidar dessa saúde, entendeu? Porque apesar do dinheiro que você ganha muito dinheiro, mas depois você vai gastar o dinheiro com a sua saúde, que você abalou sua saúde, entendeu? Então é muito difícil, né? Mas enquanto você tem saúde, você tem que seguir em frente, não pode abaixar a cabeça. Se você abaixar a cabeça, acabou, você perdeu, entendeu? Tem que sempre seguir em frente, com todas as dificuldades que você tem na vida. Você pula aqui, você abaixa, esquiva, você corre. É assim a vida, né? Entendeu? Não é fácil, mas tem que caminhar desse jeito, né? A princípio ainda vou ficar um pouco, mas depois eu quero mudar um pouco, né? Por isso que agora a gente tem que organizar bem, deixar a estrutura bem montada para depois descansar um pouco, deixar esses meninos aí comandando e você fica só na supervisão, né? Ok, muito bem. Sim, a vida não é fácil, mas cada pessoa tem que preparar-se, assim, não jamais simplesmente deixar as coisas, porque podemos mudar-as. Então, muito bem. Falando de novo um pouquinho sobre a capoeira na Polônia, agora, qual é o grupo mais popular
o grupo de idade, são pessoas como 8 anos ou 15, ou também talvez existe algum novo trend com algumas pessoas mais velhas, como eu, por exemplo, eles também praticam, principalmente os jovens. Sim, a capoeira tem vários núcleos, né? Tem várias faixas de idade, tem muita gente praticando capoeira, né? A capoeira na Polônia cresceu demais, tem muitos grupos aqui agora, tem mais de 30 grupos de capoeira na Polônia diferentes, né? O mais importante por exemplo, um brasileiro que chega aqui na Polônia, primeira coisa, ele tem que entender que a capoeira aqui na Polônia, ela já está aqui desde 97, né? Já existe capoeira aqui na Polônia. Então ele tem que chegar aqui, fazer um trabalho sério com capoeira, entendeu? Porque a capoeira aqui na Polônia já não é novidade. Todo mundo aqui já treina capoeira, que já estão um tempo na capoeira, já sabe o que é a capoeira, já foram no Brasil, já conhece a cultura, né? Não é como aquele tempo que eu cheguei aqui, eu andava na rua, todo mundo ficava me olhando, falou, ó, que isso, um preto, um estrangeiro, né? Hoje em dia não, hoje isso é normal, né? A capoeira aqui na Polônia, apesar que tem várias cidades aqui da Polônia que não tem capoeira, mas a capoeira ela foi bastante popular aqui na Polônia, né? Então, quando você chega num lugar para você dar aula, o pessoal já conhece capoeira, entendeu? Então, tem muitos praticantes de capoeira, várias idades, criança, pequena, adultos, né? Praticando capoeira hoje aqui. E outros grupos, né? Não só Camangula, aqui tem vários grupos de capoeira, né? Tem aqueles que são organizados, tem aqueles que não são organizados, a briga com o mestre, ele acha que ele pode dar aula, ele continua dando aula, mas ele não vai crescer mais, ele não vai sair, ele não vai se profissionalizar, porque para você tem que ter uma orientação de um mestre, de um professor que te orienta para você crescer, né? Você sozinho você não cresce, né? Entendeu? Outra coisa, mas provavelmente também ligada com capoeira, é uma coisa relacionada com esse ano e o ano passado, esses 2 anos mais difíceis para a maioria de nós. Provavelmente era muito mais difícil também para uma pessoa que normalmente passa muito tempo fora de casa, porque sequer para nós polacos que passamos muitas horas quase sempre fechados, então esse lockdown não era algo de novo, porque organizamos o nosso lockdown próprio por toda a vida. Mas muitas pessoas perderam essa positividade, essa vontade de viver. Então existe talvez alguma técnica, algum método para sobreviver aos tempos assim. Sobreviver não significa não cometer o suicídio, mas simplesmente não sentar-se na casa com energia tão densa, tão grave, mas simplesmente encontrar esse optimismo de novo na situação que não é perfeita. Foi muito difícil, né? Assim, essa coisa, essa doença chegou e abalou muita gente, né? Muita gente psicologicamente, fisicamente, né? Tem gente que consegue sair mais fácil dessa coisa, entendeu? Mas tem gente que realmente precisa de uma ajuda mais delicada, né? O mais importante é você não abaixar a cabeça, sempre seguir em frente, entendeu? Ser positivo, né?
não carregar essa energia negativa, ficar vendo muitas coisas na internet, aí aquilo ali vai só te abalando, entendeu? Psicologicamente, chega uma hora que você não aguenta mais, entendeu? A gente tem que sempre pensar que aquele cara tá pior do que eu, caramba, que isso, aquele cara ali tá ele tá, não tem nada, tá dormindo na rua, caramba, o cara tá passando dificuldade, até antes dessa pandemia o cara tá ali, coitado, precisando de uma ajuda, né? E você às vezes tem tudo, mas você não tem essa coisa, entendeu? Tem gente que tem dinheiro, mas ele não é feliz por dentro. O mais importante é você ser feliz por dentro. E tem gente que não consegue ser, né? Quando ele está sozinho, ele pensa, eu não tenho nada mesmo, né? Até não tenho nenhum amigo, não tenho uma pessoa para me conversar com ela, né? Quando veio essa pandemia, aí complicou tudo, entendeu? Mas o mais importante é você não aceitar essa energia negativa, pensar que a gente está passando por esse momento, essa fase aí, mas isso vai acabar, entendeu? Isso não é para sempre, né? Então você tem que centralizar, focar na sua vida, no seu trabalho, na sua família e seguir em frente, né? Perfeito. Então, agora a última pergunta, que é uma pergunta clássica para esse programa. Uma coisa ou um serviço que custou ao máximo normalmente 6 zloty polaco, mas vamos fazer 6 euros, mas tinha muito mais valor prático na vida. Eu compraria uma coisa assim, eu compraria um birimbau, né? Eu compraria um birimbau que ia melhorar a minha vida, que eu ia para algumas pessoas que não sabem o que é fazer uma cantiga de birimbau para relaxar um pouco, eu compraria. Agora, eu não sendo capoeirista, eu acho que eu compraria, deixa eu ver, 100 euros. Eu compraria um sapato, uma luva ou então um short, ia para academia correr ou treinar para ter motivação, mudar de vida, né? No caso, né? Toda a vida cheia de esporte. Perfeito. Perfeito. Então, obrigado muito pela toda a sabedoria, pelo todo o acontecimento. E tenho dois regalos para você. Uma é matrícula, é a palavra, ou placa. Uau. Não sei exatamente, estou esperto. Tincuia, obrigado. Outra coisa era um pouquinho problemática para mim, porque sempre quero dar o meu livro aos meus convidados. Infelizmente não tenho nenhum livro no português ainda. Então, mas os seus alunos vão motivar-te para ler, de aprender polaco, talvez. Então, obrigado. o livro sobre obrigado. sobre gerir o tempo. Então, tem uma caneta aqui, Biscoito, para assinar para mim? Já assinou? Sim. Não sei se tá como os erros posso melhorar depois. Muito bom. Bacana. Obrigado, Tincuia. Muito obrigado. Desejo tudo que seja melhor para Kamangula, para você pessoalmente, para sua família. É enorme abraço do nós polacos. Obrigado. Muito obrigado. Wszystkiego dobrego, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się. Pozdrawiamy i do następnego. Cześć.